pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre o início da colonização brasileira pelos portugueses. Então, pessoal, entre os motivos pelos quais os portugueses se interessaram pelo Brasil foi a decadência do comércio de especiarias lá nas Índias. Portugal também estava perdendo o controle de alguns portos que eles tinham conquistados, tinham que pagar muitos impostos, então eles não estavam mais querendo, se dedicar a essas atividades, tendo em vista que Pedro Álvares Cabral tinha acabado de descobrir um vasto território, e esse território, com a exploração e principalmente a extração, e consequentemente a exploração do pau-brasil, viu-se que poderia ser um território lucrativo também, sempre visando lucro, Lembra lá que a Europa estava economicamente caracterizada por adotar o mercantilismo. Não se esqueçam disso. A partir então de 1530 vai iniciar oficialmente o que nós chamamos de experiência colonizadora. Renata, mas o Brasil não foi descoberto antes disso? Foi, mas lembra que os portugueses não tinham interesse em colonizar? A partir de 1530 é que eles vão passar a vir para investir em expedições de conhecimento sobre o território e também para que eles pudessem decidir qual atividade econômica seria mais lucrativa, certo? Então, pessoal, a coroa portuguesa enviou às terras brasileiras, em 1530, uma pessoa chamada Martim Afonso de Souza. E ele vinha para cá comandando uma esquadra, uma tripulação, tinha ordens do rei João III e a sua função era estabelecer núcleos de povoamento, combater os franceses, principalmente os piratas franceses, lembrem, e outros piratas que ameaçassem o território, além de explorar o litoral, demarcar o território dentro dos limites de quem? Do Tratado de Tordesilhas. Lembram do Tratado de Tordesilhas? Aquele tratado que foi feito entre Espanha e Portugal, delimitando o território que pertenceria a um e que pertenceria a outro. Todo o território, conquistado a oeste seria de Portugal e a leste seria, a oeste seria da Espanha e a leste seria de Portugal. Tudo bem? Então, olha quantas funções Martim Afonso de Souza acumulou, Ele ainda tinha que introduzir uma administração metropolitana na colônia, ou seja, para se fazer valer a presença e a vontade, os interesses da coroa portuguesa em território brasileiro. Para concretizar esses objetivos, pessoal, que eram tantos, Martim, Afonso, ele acabou trazendo consigo, além dos homens que iriam trabalhar, os animais também e plantas. Por que plantas, Renato? Ele trouxe, não qualquer planta, mas ele trouxe uma muda de cana-de-açúcar. Era uma atividade econômica já feita nas Antilhas, ou seja, na América Central, e ele trouxe para que pudesse fazer um teste, para que pudessem testar se essa atividade econômica poderia ser viável, se a cana-de-açúcar ela poderia se desenvolver nesse território, além de instrumentos agrícolas. A partir desse ponto, o povoamento na colônia portuguesa, ela iniciou-se. Por que era necessário uma colônia de povoamento? Porque, com pessoas vivendo, era garantida a segurança do território. Mas, pessoal, lembra que eu conversei com vocês que a colônia inglesa, as colônias inglesas, a colonização inglesa se caracterizava por ser uma colônia de povoamento? Pois bem, a colonização portuguesa e espanhola, elas vão se caracterizar por ser uma colonização de exploração. São colônias de exploração. Tem pessoas habitando, povoando? Sim, tem. Agora, o objetivo principal é a exploração do local. Tudo bem? Então, pessoal, Martim Afonso fundou em 1532 uma vila, no litoral do atual estado de São Paulo, chamado Vila
de São Vicente. Foi a primeira vila do Brasil. E por que foi escolhido esse local? Porque era um local estratégico, porque era um núcleo permanente de população e de construções. Construções como igreja, a predominância da igreja católica através dos jesuítas que vão catequizar, colonizar, principalmente no primeiro momento, os indígenas. Cadeia, para prender qualquer um que ameaçasse o território, qualquer um que ameaçasse a segurança da região. Uma praça central e uma sede administrativa, que era o quê? A Câmara Municipal. Lembra que Martim Afonso ele precisava, né, implementar também uma unidade de administração aqui na colônia, a pedido da metrópole? Eram os olhos da metrópole na colônia, através dos representantes da Câmara Municipal. Tudo bem? Então essa vila contava com tudo que possuía uma estrutura de uma cidade. E tinham pessoas ali vivendo. E essa foi muito importante para esse início e desenvolvimento dessas vilas no Brasil. Em São Vicente, Martim Afonso iniciou a plantação daquela plantinha que ele trouxe. Qual era? A cana-de-açúcar. E instalou o primeiro engenho. Porque o que eu faço depois com a planta, né, que é chamada cana-de-açúcar? Eu posso fazer uma série de produtos com ela, de cachaça até o refinamento do açúcar, esse açúcar mesmo que nós temos em casa hoje. Mas para isso era necessário uma estrutura, o engenho. E Martim Afonso cuidou desse primeiro engenho aqui no Brasil, que foi chamado de São Jorge dos Erasmos. Tudo bem? Podemos continuar? Pessoal, uma das medidas, né, feita por Martim Afonso com a intenção de povoar esse território a pedido da coroa portuguesa foi a doação de terras. Mas que terras eram essas, né? Martim Afonso passou a distribuir essas terras que pertenciam à colônia portuguesa para os colonos que aqui viviam. Porém, esses colonos não seriam proprietários, eles teriam a posse. E eles teriam a posse desse território e teriam funções também, deveres. Eles vão ter a função, o dever de proteger e fazer prosperar aquela terra que foi doada pela coroa portuguesa. Eles, né, vão receber, os colonos, essas terras que serão chamadas de Seis Marias. Tudo bem? Não são seis Marias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Marias, moças chamadas Marias. Não. Seis Marias serão, né, assim chamadas essas terras recebidas pelos colonos. Logo, os colonos que recebem as Seis Marias são chamados de sesmeiros. Tudo bem? Estou forçando bem o S para não ter problema. Então, olha só. Como eu já tinha dito a vocês, eles não são os sesmeiros donos das terras. Eles são aqueles que têm a posse. Entre os deveres que eles devem cumprir é o quê? Pagamento de impostos e produção à coroa portuguesa. Também defender a terra de estrangeiros, ou seja, segurança, produção e prestar contas dessa produção através dos impostos para a coroa. O sistema de Seis Marias, ele foi utilizado até 1820, nós estamos falando de 1530. Tudo bem? Podemos continuar? Então, pessoal, como nós falamos das Seis Marias, né, que era entregue aos sesmeiros, foi um sistema que durou bastante tempo porque deu certo de algum modo, mas não foi o suficiente para poder ocupar todo o território brasileiro. O que vai fazer? O rei de Portugal vai ter que tomar uma atitude. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa. Nós temos aqui a delimitação dessa linha em vermelho sobre o Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Nós falamos há pouco que era o tratado entre Espanha e Portugal para poder delimitar o território que pertenceria um ao outro. Aqui a oeste, essas terras, né, em verde, seriam os territórios pertencentes à Espanha. E aqui a leste, nesse territóriozinho mais alaranjado, amarelado,
são os que pertencem a Portugal. Só que esse mapa tem um título, Capitanias Hereditárias. E o que foram as capitanias hereditárias? Foi o modo que o rei de Portugal resolveu para poder continuar com essa ocupação, com esse povoamento do território brasileiro. Ele implementou com sucesso as capitanias hereditárias. Como vocês podem perceber, em 1534, que foi instaurada essas capitanias, são faixas de terras delimitadas. Então eu tenho aqui várias faixas de terra. Quantas? 15. Foram 15 capitanias hereditárias, tá? Divididas ao longo da costa brasileira. E essas capitanias hereditárias, elas eram entregues a quem? Aos capitães donatários. Os capitães donatários, assim como os sesmeiros, eles não tinham, né, a propriedade do território, mas sim a posse. Assim também como os sesmeiros, eles tinham obrigações, deveres. Quais eram a dos capitães donatários? Produzir e administrar a terra. Tudo bem? Pessoal, lembrando, posse não quer dizer que você seja o proprietário. O proprietário do território era a coroa portuguesa, certo? Olha só, essa imagem aqui parece o quê? A carta de Pero Vaz de Caminhas, né? Mas não. Essa carta, na realidade, é um documento chamada Carta de Doação. Era o documento que comprovava essa aliança entre o rei e os donatários, ou seja, os capitães donatários, aqueles que recebiam as capitanias hereditárias. Nela estavam estabelecidas obrigações e os privilégios dos donatários, ou seja, os direitos e os deveres. Entre os privilégios estava cobrar os impostos dos sesmeiros. Então, eu sou capitão donatário, logo os sesmeiros estão sob minha responsabilidade. Logo, eles estão submissos à minha pessoa. Eles têm que pagar impostos a mim. Tudo bem? Como se eu fosse um capitão donatário e a outra pessoa, o sesmeiro. Aplicar justiça em caso que envolvesse indígenas e colonos, ou seja, se teve algum conflito entre indígenas e colonos, o capitão donatário ele poderia intervir e fazer justiça, além de escravizar os indígenas. Escravizar onde, Renata? Através da mão de obra, tá? Trabalhando ou na exploração da madeira ou isso aí, na cana-de-açúcar, porque já vai começar a ser implementada essa atividade econômica no Brasil. Lembra que Martim Afonso trouxe as mudas de cana-de-açúcar para poder iniciar essa plantação aqui e também fundou um engenho. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Então, pessoal, o sistema de capitanias ele não teve tanto sucesso como esperado. De todas as capitanias, só de São Vicente e de Pernambuco que prosperaram. Olha só, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui de Pernambuco e aqui a de São Vicente, primeiro lote, e de São Vicente, segundo lote. Tudo bem? Então, Pernambuco, São Vicente. Foram as únicas capitanias que prosperaram. As demais não tiveram tanto sucesso. Porém, né, o que vai acontecer? Diante dessa situação, se as capitanias não deram certo, logo os capitães donatários também não tiveram o seu papel desempenhado com plenitude. O que a coroa portuguesa vai ter que fazer para se manter presente, dominando essa região? Vai enviar, então, o governo geral, chamado, né, governador geral, a pessoa que vai representar a coroa portuguesa com medidas administrativas na colônia, certo? O que vai acontecer? Essas capitanias, elas não vão se extinguir, né? Desculpa, gente. As capitanias, elas não vão entrar em extinção, elas não vão desaparecer, elas não vão acabar. Mas a gente vai ver que o poder dos capitães donatários será diminuído. Por quê?
vai passar a centralizar o poder nas mãos de um representante da coroa portuguesa, que vai se chamar o governador geral. No caso, essa medida administrativa vai se chamar governo geral. Tudo bem? Então, vamos lá colocar os nossos conhecimentos em prática? A gente falou bastante aí sobre a colonização brasileira, né? Muitas mudanças, muitas medidas que foram implementadas, umas com sucesso, outras sem sucesso, sucesso momentâneo, né? Então, palavras novas, sesmeiros, sesmarias, capitães donatários, capitanias hereditárias, quais foram as que prosperaram, as que não prosperaram. Então, o melhor modo de a gente praticar o nosso conhecimento é através dos exercícios. Vamos lá? Isso aí, leitura atenta de quê? Do enunciado. Sobre o início da exploração colonizadora no Brasil, complete as lacunas. Então, eu ainda estou falando sobre o início da exploração colonizadora no México? Não, né? Olha aqui, no Brasil. Vamos lá. Em 1530, a primeira expedição colonizadora chegou de Portugal, comandada por quem? Facinho, falei já pra vocês agora, né? Martim Afonso de Souza, cuja missão era expulsar os estrangeiros e iniciar a colonização do Brasil. Tudo bem? Vamos lá para a segunda? A primeira vila foi fundada... A primeira vila fundada no Brasil foi... Vila de São Vicente. Em 1532, essa vila, nós tínhamos conversado que ela se encontra onde, pessoal, atualmente? Qual estado? Isso aí, estado de São Paulo. Onde se iniciou o cultivo de... O que Martim trouxe consigo? As mudinhas de cana-de-açúcar, né? Então, olha lá. Iniciou-se o cultivo de cana-de-açúcar. E ele ainda implementou um engenho. Visando povoar e defender as terras, o rei de Portugal dividiu o Brasil em... Dividiu em quê, pessoal? Sesmarias ou capitanias hereditárias? Vamos ler o resto? No entanto, esse sistema não obteve sucesso no Brasil. Por que não obteve sucesso? As capitanias hereditárias, né? Então, olha lá. Importante a gente ler até o final, como se tratava da última lacuna e não havia mais nada para completar, por ser a última, é importante a gente ler até o final, porque eles poderiam ter dividido em dois momentos, né? Sesmarias ou capitanias hereditárias, mas como ele deu a dica que foi o sistema que não teve tanto sucesso, apenas duas, lembra de quais eram? Isso aí, Pernambuco e São Vicente. Então, aqui eu tenho capitanias hereditárias e por isso que eu não posso colocar sesmarias. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida que tiver é só revisar a videoaula. Até mais!